bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo o pastor João Vitor. É formado em engenharia de produção, é pastor na Central de BH e coordena, junto com o pastor Wagner, o DNA da Central. Amigão, seja bem-vindo a esse bate-papo. Prazer, querido. Uma honra estar com vocês todos aí de Campos, e estou aqui para servi-los, conversar um pouquinho sobre assuntos que eu acho que vai servir para todo mundo aí. Com certeza, cara. Eu participei de um treinamento, numa palestra que você falou sobre discipulado, e eu gostaria que você pudesse discorrer um pouquinho para a gente aqui sobre a escada do sucesso no discipulado. Bom, a escala de sucesso, a gente usa esse termo na Central como uma das formas de falar da grande comissão. A gente vê na própria fala de Jesus uma construção do que é o discipulado, né? A ordenança dele meio que tem um passo a passo, e a gente trata esse passo a passo como uma escada, né? Em vez de ser um passo reto, é um degrau, cada passo é um degrau que a gente vai subindo dentro da ideia do discipulado. Eu gosto de destacar que o discipulado, essa fala de Jesus, eu sempre comparo com um filme de ação, assim. É como se você pensasse, quando a gente vê um filme de ação, todo mundo já viu um, né? Mas quando você vê um filme de ação, você vê aquele tanto de tiroteio, de coisas assim meio loucas, e você vê uma pessoa que é coadjuvante, ela sempre toma um tiro e morre na hora, não é assim? Tomou um tiro e morreu na hora, sempre. Mas se ela é uma pessoa que tem alguma importância na história e vai morrer, ela sempre tem o tempo de falar alguma coisa, a última coisa dela. Ela nunca fala qualquer coisa, ela fala assim, você nunca viu alguém falando assim, pega a conta de luz e paga na segunda-feira. Não, ela sempre fala o que ela considera mais importante. Ela fala, diga para Mary Jane que eu a amo, ou a senha do cofre é tal, e morre na metade. Eu sempre brinco muito com isso. Mas por que ele sempre fala isso, esse personagem? Porque ele sempre fala o que ele considera mais importante, se ele tem a última chance de falar alguma coisa. Eu encaro a grande comissão dessa forma. Eu creio que Jesus, é claro, ele não estava morrendo, ele já tinha morrido, ressuscitado, mas estava indo aos céus, e ali ele tinha a última chance de falar alguma coisa para os seus discípulos. E eu não acho que ele falou qualquer coisa, ele não falou da conta de luz. Ele falou daquilo que ele considerava mais importante, ele falou, foi me dada toda a autoridade no céu e na terra, e por isso eu estou mandando vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e assim eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que isso quer dizer? É uma escada, né? É o que a gente está falando. Então, o portanto vão é o primeiro degrau, é o ganhar. É ganhar pessoas para Jesus, pregar o evangelho, anunciar a salvação. E esse é o primeiro passo da caminhada cristã dentro do discipulado, né? A gente tem um passo zero, vamos dizer, que é ter coragem de pregar o evangelho, de cumprir a grande comissão, mas a partir do momento que a gente começa a cumprir a grande comissão, ela não termina em ganhar. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é levar alguém para Jesus. O segundo passo é o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a ver com o batismo, que é o segundo passo. Eu não chamo ele de batismo, eu chamo ele de consolidação. Então, o primeiro passo é ganhar, o segundo passo é a consolidação. Nós cremos na Central que a consolidação só acontece debaixo d'água. O crescimento da igreja só acontece debaixo d'água, independente de quanta quantidade de água que você usa em cada denominação. A igreja de Jesus só cresce com o batismo. Consolidação é a segunda coisa, batizando-os é o segundo passo. O terceiro passo é ensinando. Tem muita gente que para, né, a grande comissão no versículo 19, como se ela não fosse para o 20. Né? Assim, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para muita gente a grande comissão acaba aqui, mas não. Tem o segundo. Além de batizar, nós temos que ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Jesus ensinou. Então, quando entra no ensinar, é o terceiro passo. E aqui no ensinar é que eu realmente executo um discipulado. Um discipulado no sentido de fazer a pessoa ficar mais parecida com Jesus, de ensinar essa pessoa a obedecer tudo aquilo que ele ordenou. Então, é ganhar, consolidar e discipular. E aí chega no quarto degrau, que é o último, depois que eu já ganhei, eu já levei essa pessoa para Jesus, eu já levei ela ao batismo,
ela já reconhece Jesus como Salvador publicamente, e depois disso ela ainda aprendeu a obedecer tudo que ele nos ensinou, aí eu envio ela para fazer o mesmo. Então, o quarto passo é enviar. Essa é a escada do sucesso. Resumi ela bem, acho que deu para ficar claro aí, mas qualquer coisa eu repito qualquer informação aqui. Mas então, a escada, resumindo, é ganhar, consolidar, discipular e enviar para que ela faça o mesmo. E aí a pessoa vai começar, então, a ganhar, consolidar, discipular e Pô, que enviar outros legal. também, sucessivamente. Epá, isso é interessante, ficou bem didático a forma que você apresentou. Anotei aqui, ganhar, consolidar, ensinar, que é o discipular, né? E enviar. Sim. Então, quer dizer, existe uma escada e existe uma proposta, baseada até na referência bíblica que você deu, de Mateus. E agora, existem possíveis problemas durante esse processo? Se existe, como que a gente pode corrigir aí, dentro dessa escada? Sem dúvida, eu acho que todos os degraus podem gerar problemas. Você pode ter dificuldade em qualquer um deles, em todos eles simultaneamente. Tudo começa assim, vamos degrau por degrau. Eu acho que quando existe um problema em ganhar, provavelmente existem dois problemas. O primeiro é o entendimento da missão. Tem muita gente que não prega o evangelho. É simples, né? A gente fala muito, tem muita gente que fala sobre esse texto, mas nunca vai fazer discípulo. Que usa esse texto, assim, como pretexto para falar que tem que fazer uma missão, mas mesmo quem está pregando, às vezes não está ganhando ninguém. Então, eu acho que existe sei lá, uma lacuna de visão que precisa ser preenchida no que tange. Jesus está voltando, cara. É a nossa missão, é a missão da igreja, nós temos que pregar o evangelho, e tem muita gente que não está se apercebendo de que, cara, é a coisa mais importante que Jesus mandou a gente fazer. E então acho que falta uma lacuna de visão, às vezes, que atrapalha o ganhar e que assim atrapalha todo o processo. Mas não é só essa lacuna de visão. Eu creio também que para os dias atuais existe muito medo, assim, né? Medo de perder a amizade, medo de brigar com um familiar, um receio enorme, assim. Falta coragem e ousadia de viver o texto, de pregar em tempo e fora de tempo. Eu acho que a gente precisa ser mais corajoso também no que tange o ganhar. Tem que entender a missão de verdade, ter ela como minha missão como crente, é o meu sacerdócio real, todos somos ministros do evangelho, não é só o pastor, não é só o líder de célula, não é só os cargos da igreja, título não é o que importa, aqui todos somos discípulos de Jesus e temos que ensinar isso melhor, entender e executar isso também, claro. Quando eu falo sobre consolidação, tem muita gente que relaxa, assim, meu amigo ali levantou a mão na célula, meu amigo tomou uma decisão no apelo do pastor no culto. E assim, se a gente não fizer mais nada, ele vai ficar nessa etapa. Eu acho que uma coisa que nós precisamos entender na liderança é que nós sempre temos que levar alguém do ponto A ao ponto B. E toda vez que a pessoa chega no ponto B, o ponto B se transforma no novo ponto A. Como assim? Eu tenho alguém para ganhar para Jesus. Então, o meu ponto A é o inicial. Ela não tem Jesus. O ponto B que eu tenho que levar ela é ganhar ela para Jesus. A partir do momento que eu ganhei ela para Jesus, isso vira o ponto A. Ela é ganha para Jesus. Eu tenho que levar ela ao batismo. Então, a gente não pode relaxar quando a gente ganha. Ganhei, está salva, vai para o céu. E a gente para ali, está ótimo, e segue, esquece aquela pessoa para sempre. E assim, sei lá, né? Entrega ela para Jesus. Não sei como é que funciona. Não pode Pois ser assim. é, isso é interessante demais o que você está comentando, porque o que acontece muito é que há um relaxamento, né? A gente para, falando de uma maneira geral. Ganhamos alguém, Claro. decidiu, ele está legalzinho aqui, pronto, acabou. Será que não tem mais nada? Eu costumo dizer sempre para o pessoal assim, ó, Jesus é a porta. Passa por essa porta que tem um caminho enorme até a eternidade e é estreito. Então, tem que continuar todos os dias dando passos em direção a essa eternidade. É legal essa forma didática que você está apresentando, porque hoje o ponto A é ganhar alguém. Ganhamos, agora já é uma nova fase, uma nova etapa, é uma nova forma de abordar, de trabalhar com ele, para continuar evoluindo, crescendo. Isso serve para a nossa vida também, pessoal, né, familiar, profissional, ministerial. Não tem como ficar estacionado. A gente tem que continuar como um alpinista, sempre subindo, sempre, né, É avançando. isso.
é sempre entender que na liderança nunca vai ter um lugar que pronto, está pronto. A única vez que nós vamos estar pronto é quando a gente ganhar um novo corpo glorificado, e aí está pronto mesmo, vai para a glória eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso, sempre tem um ponto A e um ponto B. Eu fico brincando que o ponto A normalmente se transforma a nossa zona de conforto. Então, assim, no que tange a minha intenção, se eu não quiser ganhar ninguém, eu estou confortável enquanto eu não ganhar. Então, eu tenho que estar incomodado para ganhar alguém, para realmente sair da minha zona de conforto e executar o plano de levar outra pessoa do ponto A ao ponto B. Então, quando eu entendo que eu preciso ganhar, mas quando eu ganhei, esse foi só o primeiro passo, isso abre um leque, é o que você falou, né? O caminho é comprido e ele é estreito. Então, eu vou consolidar, eu vou levar o batismo. E tem muita gente, ainda mais nesse ponto, que quando batiza, aí, agora tá salvo mesmo, assim. Fez tudo que a Bíblia mandava sobre a salvação, tá excelente, cumpriu tudo e fica aqui por isso mesmo. E não pode ser assim. Quando batizou, o batismo virou o ponto A. E agora tem um ponto B que se transformou no discipulado. E aí sim entra em ensinar tudo o que Jesus ordenou. Aqui entra uma importante, uma frase importante, talvez, uma frase relevante, que é: nós não podemos fazer discípulos de nós mesmos. Tem que ser discípulo de Jesus. É ensinar o que ele ordenou. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que Jesus acha, é o que ele é o que ele faz. É Top isso. transformar cada um deles em discípulos de Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu tenho erro ainda. Eu, João, pastor, ótimo. Você, pastor, sei lá, Anderson, David, Devinho, eu sempre chamo você das três coisas. Mas, assim, a gente não pode entender que, vou fazer discípulo meu. Mas Paulo falava que sejam meus imitadores. Mas, sim. Mas o que Paulo estava querendo dizer era: seja meu imitador naquilo que eu imito a Cristo. Então, no que eu sou igual a Jesus, pode ser igual a mim mesmo, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Então, é sempre discípulo de Jesus. É ensinar o que ele ordenou. E quando eu fizer isso, pronto, agora eu tenho um crente de verdade, batizado, maduro, que está amadurecendo, pelo menos, num processo de maturação, aprendendo cada vez mais, ensinável e tal. E aí eu não posso relaxar, ele não pode se tornar um crente de banco. Eu tenho que enviar para que ele faça o mesmo. Ele tem que ganhar, ele vai, depois de ganhar, consolidar, ele vai discipular e ele vai enviar. Só um destaque que eu quero fazer é que na visão celular, nós vivemos todas as fases o tempo todo com as pessoas, porque enquanto eu estou ganhando um, eu já estou consolidando outro, enquanto eu estou consolidando alguns, eu já estou discipulando outros, que já estou enviando outros e assim por diante, né? Cada um está num momento, e na liderança tem que saber executar todos os níveis com todo mundo. Isso é legal porque nos mostra que não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito em relação ao discipulado. Cada um está numa etapa, Perfeito. cada um está numa fase, né? Senão a gente corre o risco de dar um tiro no pé. Você imagina só, eu acabei de ganhar alguém e já vou enviar, já estou enviando, não vou fazer o processo de consolidar, de ensinar, não é isso? Então, é legal abordar. Com certeza nós temos que seguir o passo a passo, eu só não dou um prazo, porque como a gente mesmo já viu, por exemplo, na palavra dos talentos, as pessoas têm capacidades diferentes, respostas diferentes. Então, alguns vão rápido. Tem gente que vai entrar no processo e sai voando, tem gente que vai devagarzinho, e eu tenho que saber conduzir todos eles nesse processo de discipulado. É legal também você apontar isso daí, porque, de fato, se a gente estipular, a gente corre o risco de colocar uma tampa nessa garrafa, né? O cara já está querendo sair, já está, né? Assim, já entendeu tudo, já quer partir para dentro, igual o apóstolo Paulo. 3 dias depois, né? Ele já estava sendo Pronto para poder fazer aquilo que Jesus tinha selecionado ele para fazer. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais, né? Não vão demorar 3 dias. Então, estipular um prazo realmente torna-se perigoso, né? Só para talvez encerrar essa ideia da escada, apontar o principal erro, né? Você falou de alguns erros. Qual é o principal erro? Eu acho que quando nós não vivemos a escada, quando nós não ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos, a gente deixa de viver a palavra. E essa é uma das minhas maiores preocupações no que tange a igreja respondendo ao chamado de Jesus da grande comissão. Nós, como pastores, como líderes, nós não podemos deixar as pessoas viverem distante daquilo que a palavra nos orienta.
Minha preocupação é, hoje, como líderes, às vezes a gente cobra muito mais das pessoas a frequência do que viver a palavra. Então, assim, tá vindo nos cultos, tá indo na célula, tá resolvido? Não é assim. Nós temos que ser intencionais e entender onde está cada um e levá-lo sempre do ponto A ao ponto B. Nós temos que ensinar as pessoas a viverem a palavra, não só frequentar célula e igreja. Não pode ser assim, tem que ser viver o que nós pregamos. Quando eu ouvi você falar isso da primeira vez, me marcou muito, porque a maioria dos líderes de células, pastores que a gente atende aqui no DNA da nossa região, se preocupam muito, líderes da IBNC também, em querer consolidar a frequência das pessoas na reunião da célula, nos cultos coletivos, e aí a gente acaba percebendo que é também um caminho distorcido, né? Que a consolidação tem a ver com a fé da pessoa na palavra mesmo. Exato. Eu tenho certeza, assim, que a primeira coisa é a pessoa se sentir pertencente. Então, assim, é uma resposta de que ela está no caminho, ela ficar. Mas o problema é quando a gente só exige dela a frequência. Eu creio que, para ganhar mesmo, a gente tem que, antes de ganhar ela para Jesus, a gente ganha a pessoa, para nós mesmos. Então, assim, o fato dela ser frequente é o indicativo de que o caminho está começando. Mas, assim, a gente pode ter numa célula uma pessoa que fica lá 10 anos e que não se converteu. Então, assim, ela chegou, tem frequência, mas ela não começou a subir a escada. Ela continua paradinha ali antes dela. Então, ela ainda está no ponto A, não ganha para Jesus e tem que ir ser ganha para Jesus, mesmo estando frequente. Então, até acho assim, sim, nós temos que consolidar a frequência. Mas isso, assim, é um passo que antecede a escada do sucesso do discipulado. Beleza, beleza. Agora, de acordo com tudo isso que a gente está conversando aqui, Jesus escolheu os seus discípulos no meio da multidão. A Bíblia diz que por onde ele passava, havia multidões atrás dele. Como, né, baseado na experiência da Central, de vocês aí, que vocês selecionam um discípulo? Como selecionar alguém? Tá, o primeiro passo que eu dou, assim, é não fazer acepção de pessoas. Nós não temos que escolher quem discipular. Na verdade, a gente tem que discipular todo mundo. Eu acho que o segredo maior vai ser a avaliação de entender qual é o ponto A atual dessa pessoa e para onde eu quero levar ela. Estou tentando usar a mesma linguagem para ficar tudo mais fácil de entender. Mas o segredo aqui, antigamente tinha uma brincadeira na Central, a gente até parou de usar ela, porque o povo não entendia ela tão bem. Eu vou falar brincadeiras, mas já vou explicar para não ficar mal contada a história. Explica aí. A gente aí. falava assim, chegava um líder assim, pastor, o que eu faço? Na minha célula só tem eu de crente. Todo mundo da minha célula é baladeiro, é todo mundo do mundo. Quem que eu escolho para ser meu líder em treinamento? E a gente respondia e o povo não entendia bem. A gente falava assim, escolhe o menos bêbado. E não é que a gente está querendo, gente. É óbvio que nós não vamos deixar o menos bêbado liderar. O que nós queremos ensinar de princípio é nós temos que investir nas pessoas. Então, se o cara bêbado está aqui na célula, que bom que ele está na célula, porque é maior a chance dele conhecer Jesus aqui do que ele conhecer Jesus lá na balada. Então, assim, não estou falando que ele não pode lá na balada ter uma experiência tipo Paulo, de ficar cego e alguém lá revelar a palavra para ele. Ou ele receber uma revelação direta do céu de que Jesus falar com ele como falou com Paulo. Mas o que a gente disse quando a gente falava menos bêbado, a gente parou de usar a brincadeira porque o povo não entendeu direito. Mas eu acho que você está me entendendo bem. Aqui é um papo de líder, eu acho que todos aqui são líderes maduros para entender o que nós estamos falando. Assim seja. Nós não estamos falando sobre liderar, o menos bêbado liderar, nós estamos falando sobre nós, como líderes, selecionarmos discípulos sempre. Sempre ter aqueles que nós estamos investindo na vida deles e sempre tentando levar ele do ponto A para o ponto B. Então, se o bêbado está lá na célula, se o não crente está lá na célula, o primeiro passo é levar para Jesus, é o primeiro degrau da escada. Eu não estou enviando ele porque ele é o menos bêbado. Não, eu estou investindo a minha vida em todos para levá-los ao próximo passo. Se toda a minha célula é não crente, primeiro, eu vou ter mais tempo. Eu vou demorar mais tempo para multiplicar, é óbvio. Por quê? Porque eu ainda tenho toda a escada para cumprir. E se eu não tenho nenhum outro crente, vai demorar mais. Ótimo. Não estou
reclamando, pedindo para acelerar. O que nós queremos líderes não podem ficar parados. Eles têm que olhar para os seus discípulos, saber onde eles estão e investir suas vidas nele. Então, se o próximo passo de todos é ser ganho para Jesus, eu vou investir nisso. E aí, os primeiros que eu for ganhando para Jesus, eu já posso começar a investir no próximo passo. Os que eu ainda não ganhei, não. Eu continuo, o ponto A deles continua sendo não é crente. O ponto B tem que ser, vou ganhar para Jesus. Mas se alguns eu já ganhei, eu vou consolidar. E alguns vão, então, se destacando no processo. Então, a minha próxima multiplicação, com certeza, vai ser com aquele que tem capacidade maior. É o que anda mais rápido a linha. Enquanto ele está andando rápido, tem outro andando devagarzinho e eu vou investindo nele. Você percebe que está tudo conectado? Então, como eu seleciono discípulos? Como Jesus selecionou discípulos? Jesus olhava para os seus e não viu o que eles eram. Ele estava vendo o que eles podiam ser. Eles estavam vendo, Jesus estava vendo para onde eu vou levá-los. Esse é o ponto A de Pedro, mas eu vou levar Pedro a ser pescador de homem. Ele falou isso de cara. E Pedro não virou pescador de homem da noite para o dia. Ele foi sendo discipulado. Ele já tinha sido consolidado por causa da religião da época, mas assim, já tinha sido batizado. Mas quando você segue a ordem, ele foi discipulado. E ele foi ensinado sobre como Jesus era, para ele ser parecido. Depois que Jesus vai embora, ele envia definitivamente sem ele estar lá. Mas lógico que Pedro já foi enviado várias vezes, então ele foi treinado, testado, ele foi enviado de 2 em 2, ele foi enviado várias vezes, até que um dia Jesus vai, o Espírito Santo vem e ele então começa a liderar. E assim por diante com todos os outros. Então, como líderes, não é que a gente tem que selecionar assim, vou escolher só esse aqui para discipular, não. Nós temos que investir a nossa vida em todos, sempre levando ele do ponto A para o ponto B, independente de qual seja esse ponto na vida de cada um. Beleza. Você toca no assunto também sobre quem tem fome. Como é que é esse ponto de vista? Para trabalhar com quem realmente tem disponibilidade, quem tem fome. Legal demais. Muito bem lembrado. Qual é a ideia? Nós temos que investir em todos. Foi a frase que eu usei para terminar a última pergunta. Porém, ao investir em todos, você perceberá, sim, tempos diferentes em todos. Mas não só tempos diferentes, você vai perceber respostas diferentes em todos. E aqui que entra, talvez, os 2 maiores segredos de liderança que eu vou compartilhar nesse nosso papo de líder. Algum tempo atrás, eu ouvi uma palestra do Wayne Cordeiro num Summit, deve ter alguns bons anos, já é mais antigo um pouco, e ele vai usando várias analogias, exemplos bem legais e tal, e um dos exemplos que ele dá é que nós somos como um grande avião e vamos voando alto na nossa liderança, na nossa caminhada cristã, e normalmente todos nós, assim, né, todos os seres humanos entram em crise. Então, em algum momento, nosso avião meio que dá uma pontada para o chão e vai mergulhando, e nós vamos lutando contra essa queda, né? Nós vamos tentando, assim, na nossa força, de fazer do nosso jeito, tudo para resolver os problemas. Normalmente a gente tenta fazer isso sozinho, antes de buscar Deus. A gente tenta resolver por nós mesmos, na nossa experiência e tal. E aí, quando o avião já está lá embaixo, assim, com o peito do avião batendo na copa das árvores, a gente normalmente fica muito aberto para Deus. Quando a gente já viu que a crise, assim, está afundando, a gente fala, Deus, me ajuda, porque eu estou precisando do Senhor. E normalmente, quando isso acontece, o que é que Deus faz? Ele aproveita a nossa crise, a nossa baixa, para depositar em nós princípios. E por que ele deposita princípios aqui embaixo? Porque ele literalmente fala assim, João, Deivinho, eu vou colocar princípios em você aqui, mas eu vou te levar lá para cima de novo. Mas eu quero que quando você suba com esses princípios. Eu passei por uma crise assim, pessoal, no que tange a saúde do meu pai. Meu pai tem uma doença degenerativa, hoje muito avançada, mas na época, eu estou falando lá atrás, quando eu estava virando supervisor de célula, bem antes de ser pastor, bem antes de casar, mais novo mesmo, eu estava na liderança, crescendo, e aí veio a crise de saúde do meu pai, a minha emoção puxou para baixo meu avião, e Deus colocou princípios em mim. Nessa época, eu liderava uma célula sexta-feira, 11 horas da noite, universitário, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, célula depois disso, e eu tentava investir em todos. E é aqui que eu vou colocar como se fosse um filtro, nós vamos passar o café. Então, nós temos que investir em todos,
mas nós só vamos investir em todos que sobrarem depois do filtro. Deu para entender mais ou menos? Então, eu tenho que investir em todos, mas só depois de ter feito o filtro. Esse filtro foi Deus que colocou em mim quando eu estava batendo o avião nas árvores. Ele colocou 2 princípios no meu coração. Eu queria investir em todos, todos. Qualquer um que surgisse, eu queria dar a minha vida para ele. E eu acabava fazendo isso, eu acabava me sacrificando, não falando não tendo limites, assim, em que em certo sentido parece ser bom, mas que na prática eu não colhia bons frutos de tudo isso. Pelo contrário, eu sofria muito, eu me frustrava muito, eu sentia muito, porque eu estava fazendo algo errado e Deus, então, lá na crise, colocou 2 princípios aqui no meu coração para quando eu voltasse a voar alto, eu tivesse eles comigo. Eu vou compartilhar os 2, então. O primeiro princípio é o que você falou e começou falando, que é a ideia dos que estão com fome. Deus falou comigo assim, João, se você preparar o melhor alimento espiritual, então pensa aí, eu preparei a melhor feijoada, ou para os cariocas, então, eu preparei o melhor churrasco, eu preparei a melhor carne que eu tinha, eu preparei, assim, o melhor churrasco que eu tinha de opção. Se eu tiver alguém lá, nesse churrasco, que não está com fome, ele não vai comer. Ele não vai. João, você pode preparar assim o melhor alimento espiritual. Se a pessoa não estiver com fome, ela não come. Porém, em contrapartida, se eu tenho assim um morador de rua que não vê comida há uma semana, eu não preciso preparar um churrasco para ele. Se eu preparar só um arrozinho assim, mais ou menos temperado, ele vai baixar o queixo. O que é que Jesus estava colocando no meu coração é, João, dê comida para quem está com fome. Invista em todos que estão com fome. Porque os que não estão com fome, na verdade, eles só tomam a sua atenção, tomam a sua energia, sugam, eles só querem receber, eles não querem dar. E à medida que eles recebem, eles viram um balãozão que nunca espalha em ninguém. Nós não fomos chamados para ser um balão ou uma panela com tampa. Pelo contrário, nós fomos chamados para ser cheio e espalhar nos outros, esparramar para todo mundo. Então, quem está com fome faz isso, mas quem não está, não está. Não faz nada. Então, João, o primeiro princípio que ele me ensinou e que eu compartilho com vocês é dê comida para quem está com fome. Invista em todos que estão com fome. Ah, João, mas na minha célula tem um cara que está na célula há 8 anos, que é crente há 8 anos e não sai do lugar. Ele não está com fome. Não sei se você não sabia disso, mas estou te contando um segredo. Enquanto tem um novo convertido, que nem se converteu ainda, que você vai ganhar para Jesus, vai consolidar, vai discipular e vai enviar antes do que está 8 anos. Por quê? Porque esse está com fome, o outro não está. Dedique a sua vida. Seja intencional nos que estão com fome. É o primeiro princípio que eu compartilho. O segundo princípio... Esse pode princípio, falar. ele é muito norteador, né, cara? Porque a verdade, ela é bem nítida para a gente. E a gente traz isso para a nossa própria vida. A gente não consegue pensar num prato de comida, no que fazer para jantar, se a gente não tiver com fome. A gente, depois eu penso nisso. A gente fica selecionando. Então, quem não está com fome, seleciona, né? Até o que vai fazer, o que vai receber. Sim. E aí, quer dizer, está lá o líder, o pastor, o discipulador, o líder de célula, o coordenador, seja quem for, querendo alimentar, se esmerando em buscar intimidade com Deus, conhecimento, leitura da palavra, alimento espiritual, para entregar, e a pessoa está empurrando o prato. Mas ela não empurra o prato, às vezes, na cara dura, assim, né? De repente, ela está simplesmente boicotando, não frequentando, não participando de um GD, não sei, não dando atenção. Sim, e vamos deixar claro, gente, eu não estou pedindo para você excluir quem não está com fome. É o que eu falei, é maior a chance dele ficar com fome aqui na célula do que ele ficar com fome em outro lugar. Eu mantenho ele junto de mim. Uhum. Porém, à medida que eu pergunto, tá tudo bem, ele me responde, tá tudo bem? Irmão, tá tudo bem. Se a palavra do crente se ensina ou não. Se ele falou que tá tudo bem, eu acreditei. Mesmo eu sabendo que não tá, eu percebendo que não tá, eu não vou invadir o que ele não me permitiu. É lógico que intencionalmente eu vou tentando entrar e incentivar, e lançar fogo, e dar palavras para todos. Mas eu preciso investir a minha vida para os próximos líderes, para as próximas pessoas que eu quero que façam o mesmo que eu, naqueles que querem algo com Jesus. Os que não querem nada, não tem muito o que eu fazer. Eu vou orar por eles.
Mas à medida que ele se interessa, por exemplo, se daqui a um tempo ele do nada começa a ter fome, pronto, agora eu invisto nele. Entende? O que eu estou falando é assim, não é que eu descarto quem não está com fome. Não, isso está muito Mas claro. do mesmo jeito que ele me leva a banho-maria, eu levo ele também. Nós vamos juntos. Isso está muito O dia que ele claro. quer, eu quero. E nós estamos juntos, entendeu? Isso está muito claro. Me faz lembrar aqui uma história de uma vez que eu fui investigar se eu sabia que não estava tão bem e fui investigar, ó, tá precisando de ajuda, porque não dava liberdade, a gente tenta, né, assim, tá precisando de oração, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa mandou um recado para mim depois, continuou dizendo que não, tá tudo jóia, tudo certo, e disse assim, eu acho que o pastor tá precisando de um gatinho de presente para ele cuidar, porque tá querendo cuidar da minha vida. A gente corre esse risco, né, cara? João, e o segundo princípio aí, que Deus colocou no teu coração nesse momento de crise? Perfeito. Então, além de investir nos que estão com fome, Deus me deu uma direção sobre quando saber que eles estão prontos. Aí já não é sobre... Então, assim, investir em quem está com fome. Mas, e aí? Eu estou investindo em quem está com fome. E como é que eu sei que ele está pronto? Deus colocou mais uma palavra, mais um princípio no meu coração. E aí eu quero que você pense aí, todo mundo que está ouvindo vai conseguir pensar naquela pessoa que você ganhou para Jesus. Não sei quanto tempo tem, espero que tenha poucos dias, né? Mas vai que tem um ano, vai que tem mais. Então pensa aí em alguém que você ganhou para Jesus na sua vida. Assim, com todo respeito e carinho, se você nunca ganhou ninguém para Jesus, eu não te considero um bom líder, tá? Então, espero que você tenha ganhado alguém para Jesus na sua vida e consiga pensar em um exemplo. Mas, e se não for um bom líder, que dá para resolver ainda, dá para ganhar, dá para cumprir o nosso chamado, nossa missão. Mas vamos lá. Quando a gente ganha alguém para Jesus, a gente vê nela, naturalmente, fome. As pessoas que a gente ganha, elas são as mais cheias de fome normalmente. As mais novinhas são as cheias de fome. E à medida que nós vamos ensinando elas, a gente vai ouvindo, ela vai nos procurando quando ela nos tem como referência. Então, as pessoas que eu ganhei na minha célula, na minha vida, meus amigos, eles iam me perguntando, João, me ajuda a orar por isso. João, como é que eu leio a Bíblia? João, como é que é jejum? Como é que... Eles vão tendo dúvidas ali, naturais, e eu acho até que a gente tem que incentivar esses questionamentos, as dúvidas, porque se a gente só trata como regra, a pessoa acaba ficando fechada. Então, é bom que ela vá descobrindo em Deus as respostas, mas que ela normalmente vá procurar ajuda. Mas Deus colocou no meu coração algo que é verdade, assim, lógico, né? Foi ele que colocou, ele não ia mentir, mas algo que mudou muito meu entendimento sobre como ver que as pessoas realmente são discípulos de Jesus. Eu ainda não conheci um discípulo de Jesus perfeito, não conheci um discípulo de Jesus que não peca, não conheci um discípulo de Jesus assim que é perfeito. Eu conheço alguns espetaculares, assim, pessoas que são meus modelos, pastor Paulo Mazzoni, por exemplo, modelo de crente assim, mas peca, né? Eu não endeusei o Paulo, não. Eu sei que ele peca, sei que ele falha e assim por diante. Mas eu vejo que existe uma mudança clara em um ponto da caminhada e cada discípulo de Jesus individualmente experimenta esse ponto em algum momento diferente, não tem uma regra para isso, mas existe uma mudança, que é quando essa pessoa depende de alguém para ajudá-la e orientá-la, e quando ela busca direto da fonte. Esse é o segundo ponto. Quando ela está pronta, quando ela busca direto da fonte, você percebe no discurso da pessoa, por exemplo, antes João, ora comigo por isso, eu preciso de ajuda com isso. E provavelmente essa pessoa vai pedir oração o resto da vida, tudo bem. Mas chega um momento em que o discurso muda de João, me ajuda com isso, e vira, João, eu estava orando e Deus falou comigo. João, eu fui ler a Bíblia e Deus falou isso comigo, o que você acha? João, eu fiz um jejum e eu fui batizado em línguas, como é que eu faço para desenvolver meu dom? Isso muda tudo. Você vê que a pessoa vai direto em Jesus. Ela sabe que ela depende de Deus, ela não depende de você. O natural do novinho ele depende de alguém para ir ajudando ele. É uma criança aprendendo a andar com o pai ajudando. Mas chega um momento em que a criança corre sozinha. E ela fala, pai, olha para mim aqui, estou correndo. Então, nós temos que ver, e é isso que Jesus colocou no meu coração, nós temos que saber identificar que só está pronto quem busca direto da fonte. Quem vai em Jesus para resolver tudo. Ele pode pedir oração, ele pode clamar junto com os irmãos, ele pode confessar seus pecados como deve fazer. Mas ele vai direto em Jesus.
Antes de confessar seu pecado para o irmão, já está arrependido diante de Deus, pedindo, Pai, me perdoa, eu peguei contra o Senhor. E eu confesso com meu irmão para ser curado. Então, uma chave vira, assim, é como se uma ficha caísse. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. E a pessoa, então, vira a chave e começa a buscar direto na fonte. Nós não podemos deixar pessoas subirem à liderança dependendo de outras pessoas. Nós temos que deixar as pessoas chegarem à liderança, aquelas que dependem de Deus, aquelas que dependem de Jesus para viver a sua vida. E é claro, andam juntos em comunidade, não estou excluindo isso, mas ela precisa ir direto na fonte, sempre. Show de bola, esses dois princípios são incríveis. Ter fome e buscar na fonte, né? São características legais que a gente pode, a partir de agora, buscar no discípulo para continuar investindo nele e fazê-lo decolar ainda mais. Queridão, você tem dicas aí, conselhos para deixar para os líderes? Acredito que até aqui já tem dica demais para geral, para todo mundo. Eu acho que... Quais assim, dicas você deixaria? Se eu fosse deixar uma palavra final, assim, eu com certeza diria que Deus procura pessoas disponíveis e famintas. Antes de procurar isso nas outras pessoas, nós temos que ser encontrados assim. Não adianta nada eu ter um discípulo que tem fome e eu não ter fome. Né? Eu achar que eu sou casa de pão, mas não produzir pão para mim mesmo, assim, né? Eu achar que eu tenho que dar alimento, mas eu não recebo alimento. Então, para receber alimento, nós temos que ter fome, porque não adianta nada o alimento vir e nós não termos fome para comer dele. Então, não adianta nada, eu tenho que servir meus irmãos, meus liderados, as outras pessoas, se eu não tenho fome. E não adianta nada eu ensinar as pessoas a irem até a fonte se eu não estiver conectado na fonte todos os dias. Então, os princípios, eles valem sim, sem dúvida nenhuma, para o discipulado, para baixo, vamos dizer, né? Daquilo que eu lidero. Mas para ele funcionar para baixo, ele tem que estar funcionando para cima. Eu tenho que estar conectado com Deus, com uma fome de crescer, andando com as pessoas que eu amo, admiro e que eu confio, também me confessando, também me abrindo, também buscando a Deus, também aprendendo com os outros. Então, eu ando com o Wagner, aprendo com ele, eu ando com o Paulo, aprendo com ele, eu ando com o pastor Breno também, aprendo com ele aqui na Central, tem outros amigos pastores, ando com alguns amigos aí de Campos mesmo, você e Adonis são grandes amigos meus, tem outros aí no DNA que eu vou compartilhando a minha vida, eles vão participando daquilo que eu vivo, e isso faz toda a diferença. Eu, como líder, preciso estar faminto, disponível e cheio de fome mesmo de Deus e conectado direto na fonte. E assim eu vou conseguir ajudar. Então, nós temos que nos dedicar em procurar e encontrar outras pessoas disponíveis e famintas para nós discipularmos. Mas antes de encontrar outros, nós temos que ser disponíveis e famintos de Deus. Eu acho que é a maior dica que eu posso dar. Amém. A oração final, então, é assim: Deus, abre um apetite enorme em mim como líder, para que eu consiga identificar isso nas outras pessoas e dar o que eu tenho, né? É mais fácil. Assim. No final do ano, a gente teve uma oportunidade de liberar uma palavra profética sobre a igreja na Central. Todos os pastores foram desafiados a buscar uma palavra de Deus para esse ano. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi Amós 8:11, de que chegariam dias, diz o Senhor, que ele derramaria sobre a terra fome e sede, e não seria fome e sede de comida ou bebida, mas fome e sede das palavras do Senhor. Eu liberei essa palavra lá e eu acho que esse tempo de quarentena é a melhor oportunidade de usar dessa fome. Amém. É onde nós estamos tendo tempo para buscar a Deus de verdade. E eu libero essa palavra sobre vocês, sobre todos os pastores que vão nos ouvir, sobre os líderes. Deus vai derramar sobre o coração de vocês fome e sede, e não vai ser fome e sede de comida e bebida, ainda mais na quarentena para a gente não engordar, mas fome e sede das palavras do Senhor, e que nós possamos ter esses corações famintos por Deus mesmo. Muito obrigado pela disponibilidade, por compartilhar com a gente aí toda a sua experiência, né, nesse tempo na Central, pastoreando aí, coordenando o DNA. Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus abençoe, querido. Um abraço a você, a Simone, as meninas e também a toda a família DNA que vai nos ouvir aí. Deus abençoe, querido.